Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos iniciando mais um Baú de Votor. E você pode dar as suas opiniões, sugerir nomes, tá bom? Porque toda semana nós fazemos alguém aqui para falar um pouco do nosso passado, do passado de Votuporanga. E hoje eu estou com a Ailete de Freitas, que trabalhou em Votuporanga, foi embora, agora voltou. Muito obrigado por ter aceito. Muito obrigada. Olha, então vamos começar. Como é que a sua família veio para Votuporanga? Quem é que veio? Quando veio? De onde veio? Na verdade, minha família é da Fazenda dos Portugueses, né? Eles chegaram no Brasil vindos da Ilha da Madeira e vieram para Araraquara. E depois de um ano, eles foram para a região de Rio Preto. E mais tarde fundaram, né, participaram da fundação da Vila Vale das Borboletas, mais tarde Borboletas e agora Badivacite. E na década de 40, no começo, meu avô lá em Borboleta ainda, né, ele se tornou exportador de café. E com esse interesse pelo café, surgiu a oportunidade dessa fazenda em Andeara. Né, tá aqui pertinho de Votuporanga. Comprou da White Martins, a companhia de oxigênio, e assim foi chegando em Votuporanga. Quando ele pegou a fazenda, teve que desmatar para construir, né, tudo que ele tinha proposto, e desta forma ele foi chegando em Votuporanga, só que para chegar em Votuporanga ele teve que abrir a estrada. Não tinha nada. Não tinha nada. Era mato. Eles chegavam até em Andeara e paravam na cidade, um caminhãozinho. Eles paravam lá e lá já tinha os peões esperando com carros de boi, carroças, essas coisas para chegar até a fazenda. Para chegar até a fazenda. Então deixa eu só entender. O teu avô veio de Portugal. Sim. Ele veio sozinho? Não. Ele veio com a família. Já o teu pai já tinha nascido? Não, é minha mãe. É minha mãe. Mas não, ainda não tinha nascido. Meu avô tinha 15, 16 anos quando veio. Tá. Bom, e aí o teu avô comprou a fazenda do White Martins? Uhum. Tá. Que é ali perto de Andeara. Bom, sim, Fazenda dos Portugueses. Tá no meio do caminho, mais ou menos. E ele comprou para plantar café? Para algodão. Algodão e gado. A ideia era o café também, tanto é que teve o café. Eu não me lembro ao certo, mas me parece que começou mesmo com o café, tanto é que fizeram várias colônias pro pessoal, né, que vinha para trabalhar. Então tinha a colônia do café, a coloninha, que hoje é um bairro à parte, né, foi doado para o município, aquela... Pertence em Andeara? Pertence em Andeara. Bom, e aí eles moram. Seu pai construiu, teu avô construiu a casa e começaram a morar lá. Eles moravam lá. Eles foram fazendo aos poucos, né? Fizeram uma casa, que foi depois ficou pro Jordão, que é o tio Jordão, né? O irmão dele, o Jordão. E a partir dessa casa eles foram fazendo as outras, tá? Depois fizeram um armazém, fizeram a serraria, foram construindo uma vila ali dentro, né, na sede. E fizeram a igreja, que é um dos maiores valores da família, é a igreja. Ailete, e você falou, né, eles vieram para desmatar. Isso. E naquela época, a madeira também valia, né? Valia. Valia. E ele vendia para quem? Você tem assim? Olha, inicialmente eles venderam a madeira para ferrovia, que eu não me lembro agora o nome. Porque era vapor, né? Isso. De lenha. Servia a madeira era toda cortada lá na serraria da fazenda e servia não só para o vapor, como para a construção, né, da estrada e reposição de peças. Então foi um trabalho bem bacana. E tem uma história legal nesse meio aí,
que eles fizeram acampamentos no meio da mata, né, para os peões trabalharem lá no desmatamento. E esses peões começaram a ficar doentes. Mas era muito custoso, talvez, para a companhia trazer esses peões para a cidade para tratar. Então, eles levaram, que na época era penicilina, levaram para a fazenda alguém, que eu não sei quem, a gente desconfia até que seja o José Leite. Sim, que era um farmacêutico. Que instruiu minha mãe, ensinou a minha mãe, que era recém-casada, tinha entre 19 e 20 anos, instruiu, né, ensinou ela a aplicar a injeção. Então, todo fim de dia, no finalzinho da tarde, meu pai e ela iam lá para a mata, no acampamento, aplicar a bendita da injeção nos peões lá da ferrovia. E eles estavam doendo o quê? Devia ser malária, essas sei, coisas, né? Não, deve ser essas coisas, né? Uma coisa bem séria. Não, e não adiantava também. Votuporanga também estava bem carente. A medicina era carente. Quando meus pais casaram, foi, acho que talvez em 54. Então, ainda estava bem devagar mesmo. Agora, Anete, daqui a pouco a gente volta para borboleta. Tá. Tem muita história de borboleta. Mas eu me lembro que eu era garoto. Eu não sei, para mim, a fazenda dos portugueses era algo fascinante. Sim, porque tinha uma mercearia, né? Sim. Tinha time de futebol. A ideia do meu avô era essa, era tornar um centro turístico lá. Tanto é que a construção da igreja se deu por isso. Ele pretendia transformar aquilo num santuário. Ah, é? Já tinha a ideia de Fátima em Portugal e ele queria alguma coisa nesse sentido para trazer ali. Tanto é que a imagem de Nossa Senhora que tem lá, ela foi trazida de Portugal num avião, sentada em pezinho do lado do... Nossa Senhora de Fátima? Nossa Senhora de Fátima. Por um amigo dele, o João Branco, se não me engano, tem alguma relação com uma concessionária que tinha aqui, o alguma coisa assim. Sim, não, João Branco... eu não sei se tem relação. Me parece que tem alguma relação com esse pessoal aí. Deve ser com o pai do João Branco. Pai do João Branco. O amigo, que era amigo do meu avô, espírita, foi lá em Fátima, ele foi a Portugal e acabou indo em Fátima para atender o pedido do amigo e trouxe ela do lado de lá. Foi ele que trouxe? Foi muito linda a história, muito linda. E o Paulo Rapaz até já me contou uma história, assim, ficamos de conversar sobre a chegada dessa imagem e acabamos ainda não conversando sobre isso. Foi um evento. E agora o seguinte, tinha a igreja lá, né? A igreja foi construída por eles. Agora, não tinha um padre lá, né? Porque era não. Muito padre. Então, eles iam buscar o padre em Andeara. Buscavam o padre em Andeara para fazer a missa uma vez por mês. Que o pessoal da região ia. Isso. E ele estava tão atento nessa questão do progresso que ele comprou um ônibus. Eu digo eles, os irmãos, 3 irmãos. Compraram um ônibus, por isso abriram a estrada da fazenda para Inhandeara para facilitar a chegada deles também. Isso foi depois do avião. Depois a gente fala do avião. Para chegar em Inhandeara, né? Então eles abriram a estrada com mão de obra mesmo ali dos peões. Só me espera um pouco. Então, nessa época, de Votuporanga até Andeara não tinha estrada. Não tinha, era tudo mata. A fazenda vinha até no Rio São José. Né? E de lá para cá eu não me lembro assim de quem que era. Mas não tinha estrada para chegar nas fazendas. Então meu avô, eles abriram, inclusive o tio Jordão, né? Era um engenheiro nato e ele que foi demarcando. Ele foi demarcando para ir abrindo. E levou até em Andeara. Mais para Votuporanga tem o rio São José. Então meu avô veio aqui, conversou com o João Leite, que era o prefeito, e fizeram um acordo. Do rio para cá, a prefeitura de Votuporanga faria
a estrada, e a fazenda doava a mão de obra, uma parte da mão de obra e toda a madeira cortada já na serraria para fazer a ponte. Fazer a ponte. E assim foi feito. Ah, então aquela ponte, quando era de madeira... A antiga, da estrada quando era de madeira, foi madeira lá da E fazenda. todo ano ela era reformada. Era lindo. E o Rio São José era uma coisa maravilhosa, né? Era o ponto de... Enchia, meu pai atravessava os carros na enchente, vinha de lá para cá, deixava o carro, tinha outro esperando daqui para lá, depois da estrada já funcionando, né? Quer dizer, a água passava por cima da ponte. Passava por cima. E era um ponto turístico, né? Depois as famílias iam fazer piquenique. Sim, era maravilhoso, era maravilhoso. Bom, vamos voltar para Borboleta. Vamos. Bom, a sua família, o seu avô, os irmãos dele, resolveram, junto com mais alguém, fundar uma cidade, uma vila. É assim, vamos deixar bem claro aqui que quando eu falo meu avô, é porque ele tomou a frente da família, ele se tornou chefe da família, porque o irmão que programou a imigração ficou preso lá por conta da idade. No dia do embarque, não pôde tirar ele do embarque do navio, porque estava em época de guerra na Europa. Ah, então ele tinha que... ele não podia vir, ele tinha que ficar. E o mais velho era meu avô. E o pai não tinha condições de assumir esse papel, né? Então ficou, mas para ele ficar, ele ficou escondido. Alguém escondeu ele para ele também não ficar, porque estava próximo à idade. E ele só foi reencontrar a família aqui na hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Bom, então depois ele veio. Esse irmão? Que ficou preso lá. Voltou, veio para o Brasil já em 50 e alguma coisa, já casado, tem filhos. E ele foi para Borboleta também? Foi. Então, aí a fundação é assim, é Camilo de Moraes que aparece como fundador, que é meu bisavô, né? Que é o sogro, mais tarde sogro do meu avô. E então eles determinaram ali no encontro, era uma venda que tinha, né, na beira da estrada, onde era um cruzamento das estradas que levavam, os caminhos que levavam às fazendas da região ali de Borboleta. E era um ponto de encontro. Então eles, ali numa conversa, determinaram que ia fundar uma cidade. Quer dizer, na verdade, Badibacite, Borboleta, depois Badibacite, era um lugar onde tinha várias fazendas. Sim, e essa vendinha ali no meio. Só essa vendinha. Aí as pessoas... Do Camilo de Moraes. Aí eles resolveram, então, vamos fazer uma vila. Uma vila, isso. E aí foi crescendo. Aí meu avô, né, a família doou vários terrenos com a expansão, né, progredindo ali, foi doando para cartório, para escola, para cadeia, né, que era a polícia, fez um campo de futebol. Uma igreja. A igreja, eu acho que eu te mandei as fotos, tem uma capelinha que foi feita... A gente não sabe se é de madeira, se é de pau a pique, o que é aquilo. E depois, mais tarde, eles tiveram a ideia de construir a igreja com referência na igreja de Santana, que é o concelho lá de Faial. Eles vieram de Faial. Faial é a freguesia de Santana, na Ilha da Madeira. E por que Borboleta? Porque tinha muitas borboletas no vale. Eles fizeram uma piscina depois, no fundo da propriedade, para captação de água e geração de energia. O engenheiro Jordão. Então foi feito por eles, pela sua família, por conta própria. Ali sim, mas essa energia, essa água era só para casa, né? Ali que era um sistema de colônia.
né? Todos os irmãos moravam ali juntos, iam casando e morando todo mundo junto. E essa empresa abastecia essa colônia. A colônia, na verdade, era uma casa. Bom, mas depois cresceu. É. Depois fez outra casa, é onde hoje funciona a Vila Matuto, que é era o Café Matuto, que é um dos primos que herdou o lugar. E tem lá, conta toda a nossa história. Que legal, né? Eu fiz uma linha do tempo para ele, escrita, né? Mas ele tem lá uma coisa maravilhosa de fragmentos da nossa história, com fotos, com implementos, com um monte de coisa. Ele conta toda a nossa história dentro do estabelecimento dele, é muito lindo. Bom, e aí o teu avô resolveu vir para Votuporanga, aí comprou a fazenda. Sim. Da White Martins. Sim, Fazenda São Sebastião, mas ficou conhecida como Fazenda dos Portugueses. Até hoje a Fazenda São Sebastião? Mas ninguém sabe o que é. Só nos documentos. Perigoso mesmo, nem a família. E aí, o teu pai viveu a vida inteira ali, então, lá na fazenda. Meu pai chegou lá quando se casou, né, em 54. E, por sinal, ele era primo da minha mãe. Os dois, o meu avô paterno e materno, o da fazenda é o paterno, é o pai, aliás, é o materno, pai da minha mãe. E o outro também tem uma história bem bacana aqui em Votuporanga, que é o Caetano, o Manuel Caetano. Ele era pai do meu pai. E esses dois eram primos. O Caetano e o Arenque. Arenque é uma história bacana também. Mas o teu pai conheceu a tua mãe aqui? Ou lá em Goiânia? Eles já eram tudo de lá. Era tudo de lá? Desde bebezinho. Se conheceram bebê praticamente. Eram compadres, na verdade, meus avós. Sei. Os dois lados. Era tudo em família. Então. Era tudo em família. Bom, e aí... olha, a Fazenda dos Portugueses ficou um lugar muito conhecido, né? Sim, sim. Por quê? Pela a produção, pela... na sua cabeça, o que você acha que todo mundo conhecia a Fazenda dos Portugueses? Era um pensamento meio avançado, que eles gostavam... Sim, eu acho que meu avô, a ideia deles, né, era levar o progresso para lá. Eles queriam transformar aquilo numa quase Fátima, né? Que eu falei. E aí a construção da estrada, o que foi a ideia dele? Comprar um ônibus. Entendeu? Aí ele comprou esse ônibus e abriu as estradas, ligando a estrada da fazenda até em Andeara, abriu o caminho para ele chegar no Rio Tietê, com o ônibus. E ele tinha como se fosse uma empresa de ônibus. É uma linha, né? Era um ônibus. Aí ele botou os dois sobrinhos para trabalhar nesse ônibus. O João Abreu e o Nelinho. E fazia... E aí eles vinham até o Rio Grande. Eles iam pela estrada. Quer dizer, o Rio Grande aqui... Isso. Eu não sei te falar para que lado que é. Eu sei que é o Rio Grande. Eles vinham para cá, passava aqui por Votuporanga e seguia. Então eles tiveram uma linha de ônibus. Uma linha de ônibus, mas qual era a ideia dele? Levar a gente para a fazenda. Tinha que passar, gente. Passar na fazenda. Porque vai que acontece. Não, e eu acredito que também era um ponto de pessoas que iam até em Andeara para parar naquela tenda, né? Sim, era muito movimentado. Era um descanso ali, era um descanso. Tinha a represa que movimentava, tinha o campo de futebol que agregava todas as cidades em volta, né? Tinha torneios, torneios de futebol. A igreja em si, a quermesse começou para a construção da igreja. Né? Era na época do Cônego Domingos. Começou a quermesse começou nesse sentido de construção e depois continuou, porque virou um centro turístico, uma ideia turística a quermesse. E lá na fazenda também, por conta da quermesse, aconteceu, isso é uma informação que eu tenho, não tenho como falar se é verdadeiro ou não, mas a informação que eu ouvi minha vida toda, desde criança até um pouco antes do meu pai morrer, é que a primeira festa de peão da região aconteceu lá. Ah, é? Por conta da quermesse.
E acho que, se não me engano, o Dr. Macaubinha, que era o apelido de um advogado lá de Inhandeara, ele que fez essa festa lá. Agora, Então tinha um grande potencial para... mas em nenhum momento se pensou em vender lote para fazer casa, Não, criar ali não. Ali era um. Agora, sua família, pelo jeito, era muito religiosa, né? Sim, a ideia deles era construir igrejas, né? Participaram da construção em Borboleta, depois trouxeram essa para a fazenda. E bacana. Até hoje a igreja está lá. Tá lá, funciona bonitinha. Cheio. E tem uns trabalhos bem bacanas lá, tem cavalgada que eles fazem com missa e tudo. O pessoal lá que mora em volta, né? Ah, Eu não sei como é que é a participação da família nisso hoje. sei, mas o pessoal dali do entorno Sim, fazem ali na igreja. faz ali. Acontece almoço, tudo, tem uma festança. Cavalgada é uma coisa extraordinária. Quem tomava conta daquela mercearia? Era da família? Era. Ali, inicialmente, eu não tô lembrada, assim, quem começou com aquilo. Mas depois meu pai comprou, né? Eu e todos os meus irmãos tivemos um momento da nossa infância lá. No ano que eu nasci, é que nós fomos para outra casa que é em frente, né? E mais tarde, meu pai vendeu para o Eugênio Camute, que foi até fechar. Ah, hoje a mercearia não existe Não mais. existe, já foi até demolida. Ah, é? É. Que pena. Que pena mesmo. Ali tinha consultório de dentista, que era meu tio, né, o irmão da minha mãe. E o Gerson, o Dr. Gerson Paulino Caparrós, aqui, que era casado com uma prima. Uma prima da minha mãe, também atendia lá. Então tinha de tudo ali na fazenda. Tinha açougue, tinha sapateiro. Foi acontecendo uma vila realmente. E isso, todos os funcionários da fazenda, ou não? Sim, o pessoal, só o açougueiro que me parece que era alguém de Inhandeara. Sei. Mas esse movimento, tudo quer dizer que a fazenda tinha bastante funcionários. Tinha máquina de arroz, de benefício de arroz. Foi bem movimentado. É uma história muito linda que eu escrevo hoje. Olha, você falou do avião. Um dia o teu pai me mostrou uma foto de um avião e ele disse que esse avião é o avião que o Vicente Lumpo caiu ali em frente Uma matriz. da matriz, né? Esse avião era avião da fazenda. Fazenda. Esse avião foi comprado em Rio Claro pela dificuldade para chegar na fazenda. E quando meu avô tinha um escritório de exportação em Santos, ele achava que também seria legal, né? Ter um avião. E eles foram comprar esse avião em Rio Claro. E o tio Jordão era um cara assim... Provavelmente o tio Jordão fazia tudo. Tudo, ele era um mega engenheiro. E ele foi com meu avô em Rio Claro e chegaram lá, compraram um avião e tiveram uma aulinha de como pilotar. E assim foi feito. O tio Jordão fez a aula e vieram os dois. Vieram para Rio Preto, para Borboleta, com esse avião. E qual que era a direção? Porque não tinha bússola, tá? Não tinha bússola, não tinha rádio, não tinha nada. Então, tinha a Washington Luiz. Não sei como que era essa estrada, mas tinha essa estrada, né, que vinha até Rio Preto. Ele pegou essa estrada e veio seguindo. Em Rio Preto, viu mais ou menos onde que era a direção para ir para Borboleta e foi até achar o terreno onde já estava projetado para eles descerem. Ah, já tinha feito. E para vir para a fazenda, eles saíam de Borboleta até Rio Preto, nessa rota, porque aí já demarcaram, né, lá embaixo, onde que tinha que fazer, para chegar em Rio Preto. De Rio Preto, ele ia até Mirassol, aliás, até... Acho que é Bálsamo, que tem a nascente, ou Mirassol... Onde tem a nascente do Rio São José.
Nessa região aí. Ali ele pegava. Por quê? Porque a fazenda Ele pegava o rio. O rio, porque a fazenda vinha até na divisa do São José. Então ele pegava o rio. As primeiras vezes deve ter sido assim, meio caótico, né? Eles acharem a sede da fazenda. Com certeza. Para aterrissar. Depois foi melhorando. E não aconteceu nenhum incidente. O incidente foi da roda, uma roda que caiu. Só isso. Só isso. Saindo da fazenda, ele perdeu uma roda e estava indo para Borboleta. Mas, por conta disso, ele percebeu, né, que caiu a roda. Estavam os dois no avião. Ele percebeu que caiu a roda e eles foram para o Aeroclube de Rio Preto. E como não tinha meios de comunicação do avião com a torre, né? Ele começou a dar rasantes bem próximo, tentando sinalizar que tinha algum problema ali, até que alguém se atentou, depois de umas 5, 6 rasantes, alguém se atentou que estava faltando uma roda. Prevenindo, né? Sim. Que vai ter um acidente. Pode ser que aconteça um acidente, mas correu tudo bem. Correu, não. Sem Conseguiu. avião. Sem uma roda. Então, Imagina, era um paulistinho. Um avião de lona. era de lona. E aí, me parece que eles venderam para um japonês, né? Que foi lá na fazenda dos ingleses. Esse avião foi para lá. A informação que eu tenho é que esse avião foi lá para Paulo de Faria. Ah, não sei dessa parte. Eu sei que chegou aqui. Foram lá para tal. E aí, o dono do avião que comprou o avião pediu para o Vicente buscar o avião. Ah, tá. E o Vicente, novo, não tem medo de nada, Vamos lá. entrou no avião, deu partida e saiu. Aí quando ele estava chegando em Votuporanga, deu pane seca. Oh, meu Deus. Segundo o Nicola, o filho do Vicente, eu sei que o copinho lá que fica a gasolina, Combustível. ele trincou, ou virou alguma coisa assim. Então deu pane seca. Entendi. Aí ele veio, onde eu vou até isso. Aí quando ele viu que em frente à igreja tinha não sei como é que chama. Caramanchão. Um caramanchão. Aí ele jogou o avião em cima desse caramanchão. Acho que até tem foto desse avião. Tem. Eu não tenho essa foto. Não, essa foto é famosíssima, né? E segundo o Nicola, não aconteceu nada com o Vicente. Nada. Diz que o avião, acho que quebrou um aéreo, o avião também ficou intacto, né? E como tiraram de lá, eu não sei. Eu perguntei isso para o Nicola, como que tiraram esse avião de lá? Pois é. É uma curiosidade que ninguém sabe, né? Foi. Bom, e o teu pai, ele viveu ali na fazenda, sempre plantando. Sim, gado, né? Teve gado. Depois, a fazenda, para chegar lá na divisa do São José, ela foi comprada depois, essa parte. Ela foi comprada depois. Foi uma troca que meu avô fez. Quando ele viu que a fazenda ia para frente, ele já tinha doado, né? Já tinham feito a divisão, não é ele. Eles já tinham feito a divisão Dos filhos. para os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. Então a irmã, como eu te falei que eles viviam no sistema de colônia, ele era o patriarca e a irmã, que era a única irmã que estava lá com eles, né? A matriarca. Então eram os dois que administravam a família, né? Então ela ficou com as terras de Borboleta e os outros dois vieram com ele para Inhandeara. O Francisco, que é o Chiquinho, né? E o Jordão. E a de Borboleta ainda pegou. Como é que teu pai chamava? Alcides. Alcides. Pegou alguma coisa aqui na fazenda também. Então eles fizeram esse ajuste e dividiram. Hoje a fazenda ainda produz alguma coisa? Não, hoje não existe mais a fazenda.
Hoje já está totalmente dividida, né? Dividiu entre os filhos, depois dividiu para os netos, né? Os filhos dividiram para os netos, e hoje está tudo dividido, assim, em pequenas porções. E produz alguma coisa? Produz. Cada um lá produz as suas coisas, acho que era até essa, né, a pergunta inicial. Eles produzem, tem seringueira, alguns têm seringueira, alguns têm gado. Eu não sei, assim, de todos, porque a gente foi se distanciando, né? Sim. Mas inicialmente era isso. Então, quando ele compra essa parte do... Quando ele se interessa mais pela fazenda, que ele faz essa doação, aí ele tinha um barracão, falava isso mesmo, era assim mesmo o nome, barracão de separação de café. Eram umas máquinas onde mulheres trabalhavam separando os grãos manualmente, né, a qualidade. E era muito grande isso, era perto de onde hoje é a rodoviária, em Rio Preto. E ele fez uma troca. Tinha um senador que tinha essa fazenda lá na divisa, então esse senador queria vender e se interessou pelo barracão. Então ele fez essa troca. Nessa fazenda tinha algodão. Inclusive, acho que tem até uma foto dela. Tinha o algodão. Mas foi gado, o café, né? E o algodão. Depois, meu pai, quando pegou a parte deles, né? Meu pai e minha mãe, eles plantaram, além do café, foi café primeiro. Depois eles tiveram várias coisas. Tiveram laranja, que também foi bem forte. Foi bem forte essa época da laranja. Mas plantou assim, mamão também. Mamão abriu, inclusive, o que hoje é a Val Alimentos, em Catanduva. Perto de Catanduva, Vista Alegre do Alto. Val Alimentos, que tem tomate, tem um monte de coisa no mercado. Ele começou lá, pegando mamão lá na fazenda, comprando mamão lá na fazenda, porque ele trabalha com frutas, né, no geral. E depois ele foi meu padrinho de casamento, o Val. Então é isso, a produção era essa. Teve alguns que ficaram com gado, tio Jordão mesmo foi gado muito tempo, acho que o tio Chiquinho também foi gado. E foi assim, foi dividindo, e hoje a gente fala fazenda, mas com esse valor afetivo, né? Vai na fazenda, sítios, vai na fazenda. Hoje são são pequenos sítios. Pequenos sítios. Lá, a parte de vocês é a oficina do Fernando. Aquela região ali da sede, né? Tem a oficina e tem do outro lado também, depois da estrada, tem outra parte que está de frente para a igreja. E você, Anete? Você aqui em Votuporanga, você trabalhou com o quê? Eu trabalhei com rádio e jornal. Né? Comecei no Folha de Votuporanga, que era um... Do Anésio Pensione. O Anésio era um fico. Maravilhoso, maravilhoso. Foi um professor e tanto. Nossa, que era um jornal semanal, né? E eu fui para esse jornal por conta de uma prima, a Soninha, que era amiga das filhas dele, e a gente andava junto e acabei caindo de paraquedas lá. E a redação do jornal era na frente da casa. E eu fui lá dar uma espiada. E ele viu o meu interesse, que eu sempre escrevi, desde criança, desde que eu comecei a escrever. Quem trabalhou lá, sim, um pouco, inclusive eu que apresentei ele por Anésio, foi o Dawashi. O Dawashi, ele andou trabalhando lá. Depois o Dawashi foi para São Paulo. Tá. Aí ele teve uma acho vida. Que não é da minha época. Mas era muito bacana o trabalho lá com o Anésio. E um dia ele determinou que o jornal ia ficar na minha mão. Ah, é? Ele rodava em Fernandópolis. Isso. E ele queria sossego. Muito. Aí ele me botou num concurso da cidade, que era escrever uma crônica sobre a cidade. O Palmieri, que foi meu colega depois, Edson Palmieri. ficou em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. E mais dali um tempo, o Anésio me mandou fazer uma entrevista com o professor Teodomiro Monteiro
Teodomiro Monteiro do Amaral. Isso, ele ia embora. E ele estava lá no CPP. E me mandou para lá. Cheguei lá, encontrei o Palmieri, que eu não conhecia o Palmieri. Aí ficamos conversando, esperando a nossa, né, alguém chamar. Já tínhamos anunciado, mas a gente ficou do lado de fora. Eu tinha chegado primeiro, eu seria a primeira. Enquanto a gente está ali conversando, chegou o Nelson Camargo. E eu também não conhecia. E conversando, e ele todo E ele te convenceu? simpático. Não, eu acabei cedendo. Conversei com o Edson, né, o Palmieri, se eu podia ceder a frente para o Nelson Camargo. E ele concordou, então o seu Nelson foi lá, fez a entrevista e me convidou para ir lá no jornal. Falou que... Eu tinha certeza que você ia falar isso. Um dia eu conversei aqui com o Camarguinho, o Antônio Carlos Camargo. O seu Nelson, ele tinha uma capacidade de convencer as pessoas. Sim. Não, comigo aconteceu isso. Na rua Amazonas, andando, ele, não sei o quê, vai lá, eu quero conversa. Eu não tinha a menor ideia. Ia pensar em trabalhar lá no jornal dele. E eu fui. Mas foi 5 minutos, ele me convenceu. Mas antes disso, eu não fui lá. Ele me convidou e eu acabei ficando. Uma hora eu vou, né? E nesse meio de caminho, o Palmieri, aí a gente já começou a trocar umas figurinhas, né? Conversar, encontrar em alguns lugares, assim, alguns eventos de jornalismo. E o Palmieri desconfiou que o seu Nelson ia me levar para lá. Aí ele queria me levar para o jornal que ele estava, que era o Primeira Hora. Primeira Hora, do Anísio Garcia Martins. Isso. Eu fui lá, visitei a redação, tudo. Visitei tudo, entrei lá, conheci tudo. Fiquei uma tarde toda lá com eles. E fiquei de dar resposta. Isso foi uns 15 dias... Não sei se deu 15 dias depois da entrevista. O dia que saiu a entrevista no jornal, o Anésio pôs na primeira página que eu fiz um bate-papo de perguntas e respostas. E ele quis colocar daquela forma. Daquela forma mesmo. Não fez um texto comigo. Isso saiu no sábado. No domingo, o seu Nelson ligou lá em casa para saber se ele podia ir lá conversar comigo. E levou o jornal. E eu ainda nem tinha visto o jornal da Folha, né? E chegou lá ele e a Cláudia num domingo. E conversaram e me convenceram. Aí fui conversar com o seu Anésio, né? Falar e tudo. Aí fiquei ainda mais um mês lá com ele. E depois fui para a Vanguarda. Mas foi lindo na Vanguarda. Aprendi rádio. Foi muito bacana. Na Vanguarda a gente fazia tudo. Tive o Oscarito como professor. São parentes do Anésio. O Anésio foi a primeira pessoa que eu conheci que ele fazia cerveja artesanal. Olha que bacana, eu lembro disso. Ele fazia cerveja lá no... Ele era apaixonado por futebol. Era. Ele foi técnico de futebol, ele... Bom, mas vamos voltar lá para a Vanguarda. Era Vanguarda ainda. Era Vanguarda, o sistema que é hoje o Sistema Vanguarda de Comunicação, era o jornal A Vanguarda e a Rádio Clube de Votuporanga. E aí você foi lá meio que faz de tudo. Tudo. Aprendi de tudo um pouquinho. Antes de passar pela Rádio Clube, fui convidada para, acho que era 8 de agosto. 8 de agosto. Tinha lido lá da Matriz. Que depois virou a Rádio Cidade. Ah, tá. Passei por lá, mas a Rádio Clube me chamou mais. A dona Anitta, a esposa do seu Nelson, foi minha primeira professora. Então eu até escrevi um texto uma vez sobre isso, que a primeira... A pessoa que me conduziu nas primeiras letras, né, alfabetizando, e ele como a pessoa que me conduziu pela letra profissional e pela fala na rádio. Isso tem muito valor para mim. Tem muito valor. Eu acho que lá na rádio e no jornal passaram grandes profissionais. Sim. Sabe? Léo Oliveira também foi meu professor. Cláudio Craveiro, que eu tenho um imenso carinho. O Léo foi um
dos maiores narradores de futebol. E aqui em Votuporanga foi o maior. Sim, não se compara. Cláudio fez história. Cláudio tem um carisma que não existe. E, inclusive, Claudião, você está me devendo aqui, hein? Um bate-papo, hein? Vai ser bem bacana, hein? Põe no vidrinho. Beleza. Não, ele tá meio... Sim, toda vez ele dá uma desculpa. Tô com o joelho, não sei o quê. Vai buscar. Uma hora ele vem. E, não, nós tivemos o Oscarito. Foi um grande. Foi. O Vardão. Isso, o Vardão também foi. O João Carlos Ferreira. Sim, o João Carlos é meu amigo até o mês. Tem Então nós tivemos consideração pelo João Carlos. E era uma grande equipe, né? Sensacional. Eu recebi uma foto esses dias. Tem uma foto em frente à Rádio Clube. Nossa! Mas o que tem de funcionário... Olha! É uma coisa... Olha, fiz uma foto dessa, será que eu tô lá? Será que você tá lá? Deus. Eu não tô. Acho que todo ano ele fazia, né? Eu acho que sim, ele tinha uma boa. E fazer jornal naquela época era diferente, né, Alex? Era uma dificuldade. Era na raça. Eu escrevo à mão muito rápido. Só eu entendo a minha letra. Eu aprendi no jornal isso, porque a gente entrevistava escrevendo. Não, hoje, quando eu vejo as entrevistas que as pessoas fazem por WhatsApp, manda a pergunta para você responder. Hoje eu acho isso uma coisa mais... Não, é frio. Você não tem um... Né? Não. Você conversando, você vai pegar, mas naquela época e era tudo... E a gente se inteirava ali do assunto, do contexto todo, né? Eu falo num dos meus trabalhos sobre isso, né? Como que a gente conheceu o quintal das pessoas, né? O jornalismo era bem diferente. E não tinha corretor. Não. Você escrevia máquina, se você escrevesse sapo com 2 S, ia sair sapo com 2 S. E aí corria lá para a oficina para pedir, pelo amor de Deus, para mudar lá aquilo. Pavan. Ai, Pavan é uma história também. Que lindo que foi aquilo. Aquela oficina da Vanguarda era o Pavan e tinha os irmãos. Os irmãos, era a família toda trabalhando ali. O Marquinhos, acho que o Carlinhos, acho que tinha Carlinhos. O Pavan eu encontrei depois, mais tarde, já formado, né? Hoje ele já tá aí bem. E era assim, muito... Pra gente, né? Era muito prazeroso. Né? Nossa! Você não tinha horário para entrar? Não, para sair? Não tinha horário? Nem dia, nem hora. Nem dia, nem hora. A gente estava ali o tempo todo... Em qualquer situação, a gente vestia a camisa mesmo, né? É verdade, a gente... Fora às vezes de férias, às vezes completamente fora daquele contexto ali, a gente continuava sendo repórter. Ô, Neto, você sabe que eu não me lembro de ter tirado férias? Eu também falei férias, mas eu não lembro. A gente trabalhava. Eu no Jornal A Cidade, teve uma época que eu trabalhava de segunda a segunda. Eu não me todos lembro os dias de ter tirado férias também. E você sabe que a minha paixão pela escrita era assim uma coisa tão intensa que meu primeiro salário foi comprar lá na Folha, ainda foi comprar uma máquina de datilografia e eu tenho ela. Você dizia aquela grandona? Não, a portátil, que tem a capinha, fecha, virou uma maletinha. Tenho ela com a maior paixão ainda. Eu acho que todos nós tivemos uma máquina. Tem que ter. Porque a gente levava o jornalista, né, para toda hora. O jornalista... A gente ia 24 horas. 24 horas para o jornalismo. Eu lembro que o Luiz Ivoiro foi um outro grande mestre. Ele falava assim, se você ficar doente, me avisa com uns 4 dias de antecedência. Não vem me avisar em cima da hora, não. Você não podia ficar nem doente. Não podia, né? Não podia. Mas a gente não queria mesmo ficar, porque a coisa ali era muito empolgante, era muita...
era uma adrenalina mesmo, a gente vivia aquilo. E outra coisa, e o jornal principalmente. Não era uma profissão, né? Não era. E a rádio, principalmente, era a voz da população. Sim. Que todo mundo Sim. via. Sim. A rádio se informava pela rádio, né? Era muito comum você mandar aviso. Sim. Fulano de tal, Sim, fulano tá quantos vindo. avisos que eu dei. Eu teve uma época que eu trabalhei marcando partida de futebol. Olha que bacana. Então eu tinha um caderno, então a pessoa assim, fazendo os portugueses, quer marcar um jogo para domingo. E tinha uma garantia, É isso. dá uma garantia de Sim. R$50. Uhum. Aí eu falava, né, na alta, olha, times que estão fazendo os portugueses, Viradouro, não sei o quê, papapá. Aí alguém ligava lá. Ligava. Olha, eu aceito. Aí eu marcava. Que legal. Olha, Fazenda dos Portugueses vai jogar contra não sei Eu quem. me lembro disso, de um trabalho assim, não lembro quem que fazia lá. Eu fiz uma época, né? Tem outra época que o Cláudio, não o Cláudio Craveiro, outro Cláudio. Então a gente tinha isso na mão. Era um meio de comunicação, né? Era fantástico. Foi um mundo maravilhoso. Você aprendeu a falar com lápis na boca? Eu nunca fiz isso, mas isso era um Para exercício. educar, um exercício. Era um exercício pra Eu você. tinha meu horário. O Oscarito me botava lá no estúdio e ficava de frente, falando o que era para eu falar, e ia me guiando Com lápis na com lápis na boca. O lápis assim pra gente. Era um exercício. Um exercício Parece que todo mundo. fundamental. Era muito bacana isso. E Alex, para gente finalizar aí, uma outra coisa importante no jornal era a coluna social. Né? Sim, sim. A coluna social era onde as pessoas faziam questão de aparecer. Sim, sim. Era meio um status, né? Informar ali dos eventos. Era aquela conversa, né? Sobre os eventos, aquele agito depois da festa. E você fez com a Cláudia ou não? Ou a Cláudia já tinha partido? Não, eu comecei com a Cláudia Camargo. Quando ela morreu, eu trabalhava lá ainda. Ou eu tinha saído há pouco tempo, eu não me lembro agora. Mas foi mais ou menos assim. Quando a Cláudia faleceu, eu trabalhava na agência de publicidade dela e do Dirceu. Eles tinham uma agência, onde hoje é a Rádio Clube FM. Ali era uma agência, chamava a CDC. Eu já tinha saído. Foi quando ela morreu, eu já tinha saído. E assim, a coluna social tinha que ser feita um dia antes ou de manhã, para dar tempo para os caras lenotipar, né? Não podia fazer... Não. Às vezes algum evento dava para fazer em tempo real, entre aspas, né? Mas alguns a gente tinha que fantasiar ali. Nós tinha que antecipar, né? Tem que fazer. Alex, você quer colocar mais alguma coisa? Nosso tempo está... Olha, tem muito assunto. Não, alguma coisa que você acha importante ser colocado, alguma coisa que você... Não só daqui, mas de borboleta, né? Eu acho que é isso mesmo, é uma coisa assim bem bacana, né? A gente poder falar da história, né? Trazer essas pessoas que foram tão importantes, não só a questão por ser da minha família ou por ser a pessoa, tem muitos anônimos, por exemplo, as pessoas que abriram a estrada lá, não foi meu avô com uma picareta, uma foice, não sei o quê. E foi tudo no machado. Foi né? tudo na ferramenta mesmo. O tio Jordão, que era o tal do engenheiro, ele ia na frente, na mata, e soltava rojões para sinalizar os peões que direção que tinha que ir. Então, isso que eu queria perguntar. Como é que ele sabia? Só Deus que tinha que ir? Porque é uma estrada reta, né? Não é uma... Você não tem ideia do que esse homem fez. Você não tem ideia. Ele construiu uma central elétrica, vamos dizer assim, lá em Borboleta,
para captar água, para trazer para casa, para gerar energia, para sustentar a máquina, que era a vapor, a máquina de café. Era uma coisa extraordinária. Fernando puxou um pouco para ele. Sim, sim. E o meu irmão mais velho também, que já morreu, também era bem engenheiro. Que o Fernando gosta de inventar umas maquininhas. Inventa. O Aguinaldo desmontava tratores, não tinha mecânico. O trator não ia para mecânica. Era lá na fazenda. Meu pai, um outro funcionário, e meu irmão, desde pequenininho, nesse meio, ele cresceu desmontando e montando o trator, consertando e montando. Bom, e hoje a Fazenda dos Portugueses é só uma lembrança mesmo, né? É um bairro, futebol, né? né? Não, também foi desativado. É um bairro, é verdade, é um bairro. Hoje é um bairro que pertence a Inhandeara, mas é assim, a gente tem, né, a casa lá, cada um tem seu terreno. Mas tem moradores lá? Tem. Mas de comércio não tem mais nada. E a única coisa que está ativa ali é a igreja. A igreja, né? Uhum. A igreja. Uma vez até me convidaram para participar não, tomar a frente de um tombamento para a igreja. E eu quase fui. Mas aí eu pensei bem, falei, não, eu tenho que doar minha vida todinha, parar minha vida para fazer esse tombamento, e não é bacana um tombamento. Será que o pessoal do Condefat de Votuporanga não pode? Acho que não, né? Eu não sei, foi aqui de Votuporanga, uma pessoa que estava ligada à arquitetura que me falou disso. E eu pensei muito, eu ia ter que parar o que eu fazia para me dedicar totalmente a isso, e eu não me acho assim competente para fazer isso, para tomar a frente de um projeto dessa dimensão. Que merece, né? Então, mas eu fico preocupada, porque o revestimento lá, o piso, é piso hidráulico, que lá não existe mais. E um dia eu fui lá e vi umas caixas de porcelanato num depósito lá da igreja. E eu fiquei preocupada. Até porque Eu fiquei preocupada. não pode substituir, né? E a preocupação também é com o forro, que não é laje, e puseram ventiladores lá. Não sei se tem engenharia por trás disso, se tem alguém responsável por isso, mas corre o risco daquilo desabar. E também a pintura. Aquela obra, perfurar aquilo para pôr os ventiladores, doeu na alma. Mas é uma coisa necessária, porque é impossível o povo ficar lá dentro sem uma ventilação. E foi um espanhol que fez várias igrejas por aí, tudo que fez lá. Ah, é? É muito linda a pintura. É isso. Aliás, muito obrigado por Eu esse que papo. agradeço o convite, adorei, amei. Muito Tá. obrigada. Tá bom, muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela audiência, e na próxima semana nós teremos mais um convidado. Até lá.